Olá a todos que estão acompanhando o InteractCast. Estamos aqui de volta no nosso nono episódio. Hoje estamos trazendo um empreendedor, um empresário daqui do município de Indaiatuba. É o Edson Alves, ele que é diretor comercial da Reina Flex, uma fabricante que está instalada aqui no Distrito Industrial de Indaiatuba, de máquinas flexográficas e outros produtos aí para o setor. Edson, seja muito bem-vindo aí ao nosso InteractCast e eu queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Muito obrigado, Fábio, por mais esse convite ao InteractiveCast. Espero exatamente poder contribuir com mais informações sobre o mercado. E eu sou, como o Fábio comentou, meu nome é Edson Alves, eu sou da Reina Flex, Indústria de Máquinas Flexográficas. Nós somos uma empresa de 22 anos no mercado, responsável pela fabricação de equipamentos flexográficos, impressoras. 22 anos já? 22 anos. 22 anos. E hoje estabelecidos aqui na cidade de Indaiatuba, com um mercado bastante próspero. Somos especializados na fabricação de impressoras flexográficas, laminadoras, rebobinadeiras. Temos uma grande fatia do tambor central e impressoras tambor centrais. Somos líder de mercado no segmento de banda estreita. E vemos o mercado sempre com bastante otimismo. Sim, Edson, desculpa, na apresentação eu não te apresentei como o seu cargo da Reina Flex, é diretor comercial. Isso, exato. Né? Sou responsável por toda a parte comercial da empresa. E você comentou aí que parece que então não é desde a fundação da Reina Flex que vocês estão em Indaiatuba, na verdade, então? Não, na verdade nós iniciamos a nossa fábrica em São Paulo. A Reina Flex, a história da Reina Flex é uma história de bastante luta, bastante garra, bastante corporativismo. Nós iniciamos a fábrica numa garagem, propriamente dito, numa garagem mesmo. E eu tenho bastante orgulho em contar exatamente sobre essa nossa trajetória, justamente porque foram momentos de bastante aprendizado e hoje, se eu tivesse a oportunidade de começar tudo novamente, começaria também da mesma forma. E vocês já começaram a fábrica já no setor de fabricando máquinas para flexografia? Não, Fábio. Nós iniciamos a fábrica com a fabricação de equipamentos para a indústria flexográfica, como eixo expansivo, freios, controles de tensão, alinhadores, células de carga. E por uma oportunidade, conseguimos enxergar uma deficiência no mercado de alguns fabricantes que às vezes tinham uma dificuldade em atendimento ao mercado e ofertar uma máquina mais completa. E foi aí que a Reina Flex surgiu. Nesse setor que você está falando aí, nessa dificuldade dos fabricantes, você está falando de fabricantes fora do país? Não, fabricantes nacionais mesmo, alguns fabricantes nacionais e até mesmo pela própria demanda. E hoje trazer um equipamento mais completo, um equipamento com controle de tensão, com alinhador, uma impressora mais versátil. A Reina Flex foi concebida justamente numa ideia de uma visão enxergar, a fábrica conseguir enxergar uma necessidade de mercado. Através dessa dificuldade que o mercado tinha em ter um equipamento mais completo, um equipamento com mais acessórios, um equipamento que pudesse atender melhor a demanda, foi aí que surgiu a Renaflex. Certo. E então a estrutura dela foi crescendo, né? Vocês começaram aí numa garagem, como é que foi essa expansão? Como é que foi essa decisão, inclusive, de mudar a fábrica para Indaiatuba? Quando que foi isso? Nós estamos em Indaiatuba há 6 anos. A nossa ideia, o nosso projeto de trazer a fábrica para cá foi justamente por uma dificuldade. Imagina que hoje São Paulo, uma cidade com 18 milhões de habitantes, eu sou paulistano, e hoje você vem, na verdade, a fábrica ela vem crescendo num segmento como um puxadinho. Então você tem uma garagem, incorpora o vizinho do lado e muda para uma área maior. Só que você, na verdade, você começa a ter certas limitações. Limitações de circulação de veículo, recebimento de fornecedores, você, na verdade, acessar a fábrica. Algumas dificuldades que somente hoje, estando aqui, eu consigo enxergar. Que era um gargalo. Né? Que é um gargalo. Então, hoje, qual que foi a dificuldade? Até mesmo por essa questão de crescimento, nós tivemos que, na verdade, falar assim, nós tínhamos já uma área disponível aqui em Indaiatuba e partimos exatamente para uma fábrica exatamente customizada. Uma fábrica, na verdade, adequada à nossa necessidade. Certo. E você já começou sua carreira nesse setor aí de flexografia? Não. Eu, na verdade,
eu sempre atuei na área comercial. E por uma oportunidade, justamente de enxergar essa deficiência de mercado, e o mercado, o segmento de embalagem, o segmento flexográfico, sempre foi um segmento que nos chamou bastante atenção. Então, dentro dessa oportunidade, dentro dessa dificuldade, Por que por que chamou sua atenção? o que acontece? Hoje tudo é movido à embalagem, tudo é movido à identificação e tudo é movido à etiqueta. Visão aí de crescimento, uma Sem visão de dúvida. que um mercado que pode crescer. Sem dúvida nenhuma. E você ainda continua com essa impressão que esse Sim. mercado é um mercado em crescimento? Sem dúvida. Porque hoje o que acontece? Se você for avaliar, tudo no mercado há necessidade de identificação ou tudo é embalado. Foi a época, né, que nós tínhamos o produto a granel, né? Que você ia comprar, olha, eu quero 300 gramas de arroz, 200 gramas de feijão. Ia lá o pessoal com a pá e media para você, pesava naquela condição determinada. Hoje tudo é embalagem. Sim. Então, vamos dizer assim, vocês já viram isso aí um mercado que ia fornecer para vocês o que vocês precisam para crescimento, assim, vamos dizer assim. Vocês já entraram nele já visando um certo crescimento. Eu falo que todo mundo, na verdade, quando empreende, você sempre empreende para o futuro, uma condição dessa. E eu sempre comento que a condição exatamente de expansão é uma condição natural desde que o trabalho seja bem feito. A partir do momento que o trabalho é bem feito, sempre vai haver crescimento. O crescimento vem de uma forma natural. Você, claro, que você trabalhando de uma forma correta, você pactuando o que você promete, você cumpre. Então, trabalhando essas básicas deficiências que muitas vezes você acaba vendo no mercado, então, dentro dessa linha, o crescimento sempre vem de uma forma natural e exponencial. E, Edson, você comentou que vocês enxergaram uma deficiência no mercado, né? Tanto dos fabricantes aí, né? Quanto pro cliente final, né? De vocês, para as gráficas, né? E o que a Reinaflex traz, assim? Vocês têm duas linhas principais de impressoras, correto? Isso, e exato. quais são os diferenciais que vocês trazem para o mercado nessas linhas? Hoje, quando nós falamos da impressora flexográfica, nossa linha é 100% impressoras tambor central. Nós temos duas linhas. A linha Taurus, que são as máquinas que correspondem a até 600 milímetros de largura, são as impressoras banda estreita e bandas médias, onde essas máquinas são responsáveis pelo atendimento ao segmento de etiquetas, rótulos, identificação em geral, todo o produto, principalmente a linha de autoadesivo. Tá? E hoje, claro, voltando bastante esse mercado, hoje para as pequenas tiragens, então a máquina Taurus, ela atendendo esse mercado hoje da banda média, sendo um equipamento hoje de 450 até 600 milímetros, nós temos uma demanda muito grande desse produto, da linha Taurus. A linha Taurus a gente fala que é o nosso carro-chefe. É o nosso produto que hoje a gente tem uma alta demanda, a gente tem um grande volume de produção desse equipamento, em termos de número. E além dele, nós temos, a partir do momento que o cliente ele começa a ter um volume maior de produção, nós temos o equipamento, a linha Colossus. A linha Colossus são máquinas para altas tiragens. É um equipamento que hoje você trabalha até 250 metros por minuto de velocidade de trabalho, não velocidade mecânica, mas uma velocidade de trabalho. Tá? São equipamentos para altas tiragens, onde essa largura ela pode chegar até 1,60 m. Então, equipamentos voltados para a fabricação de sacolas de polietileno de alta e baixa densidade, embalagens em geral, são máquinas de alta performance. Certo. E além das impressoras também, vocês oferecem todos os periféricos, né? Vocês desenvolvem todas essas tecnologias internamente? Nós temos hoje, além das impressoras, a impressora sempre o nosso carro-chefe. Mas nós temos, além da impressora, nós temos as troqueladoras, são as máquinas para a fabricação de etiquetas brancas, nós temos as revisoras, as rebobinadeiras, as refiladoras, que são hoje é um equipamento bastante buscado, tem uma procura muito grande, justamente até pela condição do cliente ter uma autonomia interna dentro de casa, sem depender muitas vezes de um terceiro para um corte, para uma preparação dessa bobina. Sim. Então eu falo que o mercado é bastante amplo. E temos ainda também a linha dos periféricos. Nós temos através da Inosagan, que é um braço do nosso grupo, continuamos ainda até hoje, que é um produto, uma linha bastante importante, a fabricação dos eixos expansivos, mancais de troca rápida, freios. Nós somos o único fabricante nacional do freio a pó magnético no Brasil, alinhadores, células de carga. Então, hoje eu sempre comento que a Reinaflex, nós somos uma empresa verticalizada, onde nós temos 100% do domínio na nossa produção.
Você é um fabricante realmente, não é um monta a Isso, máquina, vocês fabricam, né? exato. Nós não somos uma montadora, nós somos um fabricante de equipamentos. Sim, e a questão, vamos dizer assim, mercadológica, como é que vocês é, equilibram o custo-benefício do equipamento? Porque o equipamento tem a questão de robustez, depois tem a questão de tecnologia, né, inovação no mercado, que está sempre pedindo, né, algo novo. Como é que vocês equilibram essa questão de custo-benefício para ser competitivo? Eu sempre comento que o diferencial nosso da Renaflex é justamente que nós temos um equipamento hoje customizado, de acordo com a necessidade do cliente. Então hoje não significa que, por exemplo, você chegando até a Renaflex comprando uma linha Taurus, isso não quer dizer que exatamente assim, olha, eu falei, Fábio, você vai ter que comprar ou essa, ou essa, ou essa. Não. Nós vamos desenhar um equipamento, um projeto que seja adequado para a sua necessidade. Então, por exemplo, já tivemos vários casos aí, por exemplo, que o cliente ele precisa de uma largura específica para um determinado tipo de trabalho. Daí vocês conseguem adaptar o projeto? Nosso projeto hoje é 100% customizado para o cliente. Então hoje, se você Caso a caso? caso a caso. Então nós temos uma engenharia por trás, onde o projeto, o equipamento é desenvolvido personalizado. Eu até muitas vezes eu brinco, eu falo que a Renaflex, na verdade, nós somos um fabricante de máquina, nós somos uma alfaiataria. Nós fazemos o equipamento customizado de acordo com a sua necessidade, Poxa, de cara, acordo com as suas medidas. isso aí só por si, só isso aí já é um baita diferencial, Sem né? dúvida nenhuma. E Porque muitas vezes você acaba, muitas vezes, se você parte hoje de uma linha convencional, você tem muitas vezes acaba ou você tendo que comprar um acessório que você não vai utilizar, ou muitas vezes você compra um equipamento que te falta alguma coisa. Então a nossa ideia é justamente você ter um equipamento que seja 100% customizado, atendendo 100% da sua necessidade. Isso não é um apelo comercial, mas exatamente é a ideia que o cliente tenha o melhor equipamento adequado para a sua necessidade. bom, ainda falando aí sobre questão de mercado, né? Como é que a Renaflex lida com participação em eventos, né? Que a gente tem aí muitos eventos nichados, as feiras, né, de setor. E a Renaflex tem presença marcante já em várias delas, né? Você não quer Isso, comentar um exato. pouquinho sobre isso? Nós participamos de feira, Fábio, há 12 anos. E nesses últimos 12 anos, eu sempre falo que a feira, ela alavanca bastante o mercado. Então, nós fazemos pelo menos anualmente uma ou duas feiras aqui no mercado interno, pelo menos duas feiras anualmente, e sempre fazemos pelo menos 3 ou 4 feiras no mercado externo. Então, esse ano, por exemplo, nós tivemos duas feiras aqui, Brasil, já fizemos feira esse ano no México, temos uma feira agora no Equador, temos feira na Colômbia. Então, a nossa participação hoje, temos feira também, não esse ano, mas costumamos fazer eventualmente feira no Peru, fazemos feira na Argentina, no Toda a México nós América fazemos Latina. toda a América Latina. Isso, na verdade, nos dá Não, até mais, né? Porque tem, né, México. sem dúvida, isso nos dá um ganho bastante relevante em termos de participação no mercado. Sim. E essas feiras que você faz no exterior alavancam aí a sua questão de importação, de exportação. Vocês exportam bastante máquina? Isso. Hoje, 30% da produção da Renaflex nós exportamos, nós mandamos ao mercado externo. Então, hoje, na verdade, nós temos hoje um setor bastante estruturado, onde nós temos técnicos que falam, além do idioma do português, do idioma nosso local, fala o idioma exatamente onde nós vendemos a máquina, principalmente aqui na América Latina. Nós temos presença consolidada de equipamentos hoje no leste europeu, temos equipamentos Sim, vendidos. na Europa também? Europa também. Temos equipamentos vendidos nos Estados Unidos, temos equipamentos vendidos na África, então a gente tem uma forte presença também fora do Brasil. Então a fábrica está bastante adequada para isso. E além disso, temos técnico hoje na Colômbia, temos técnico hoje Centro-América, estamos desenvolvendo agora um técnico, não um vendedor, mas um técnico Renaflex no México. Então a fábrica está bastante consolidada. Eu falo que hoje essa condição, Fábio, do crescimento, hoje não adianta você crescer como uma gelatina. A fábrica tem que crescer com musculatura, crescer com robustez. Legal. E quando começou quando que vocês começaram as exportações das máquinas? Foi em algum momento chave, assim, da atividade? Eu falo que sempre apurando a necessidade do mercado.
sempre você apurando a necessidade do mercado. Eu comento muitas vezes que você comentar em crise num país como o nosso, ou num continente como o nosso, eu falo que é bastante peculiar, porque você tem um mercado gigantesco, você tem um público gigantesco, ávido e carente por necessidades. Então eu falo que buscando essas oportunidades, enxergando o mercado, é que realmente nós conseguimos visualizar que o mercado externo você tem um grande potencial. Uhum. Claro que nunca deixando de atender o mercado interno, que é o nosso mercado origem, o nosso mercado base, onde a gente tem uma forte presença consolidada, a Reinaflex. E como é que vocês fazem, né, o suporte de tudo isso aí, né? Tanto interno no Brasil, vocês têm parceiros, vocês têm revendas, como é que vocês dão suporte de pós-venda? Como é que funciona? A fábrica hoje, Fábio, conta com 72 pessoas, a nossa estrutura interna. Nós temos hoje uma área de 1.400 metros quadrados, com uma ampliação para o próximo ano. A nossa ideia é dobrar a nossa capacidade de tamanho de área fabril, verticalizando mais alguns processos. Uhum. Então, eu sempre enxergo que assim não adianta você querer partir de desenvolver um mercado externo se você não tem uma estrutura. Então eu falo que sempre você tem que estruturar, ter essa base bastante estruturada, para que aí você possa desbravar esses novos mercados. Certo. Vocês, bom, eu já mesmo já cheguei a filmar aí participação de vocês em algumas feiras assim e é uma coisa interessante que a gente sempre via alguma coisa, alguma inovação na máquina ali, né? Sempre tinha alguma coisa que Isso. vocês estavam colocando nova. O que que vocês trazem? Como que você enxerga essa questão de inovação? E se é uma obrigação você estar sempre inovando na máquina? Bom, como é que você enxerga essa questão de trazer mais tecnologia? Eu comento, Fábio, que quando você hoje. Eu falo que a fábrica, qualquer fabricante, assim mesmo como qualquer fabricante de qualquer segmento, você tem que inovar. A inovação hoje é uma obrigação. O mundo hoje, a velocidade hoje é muito rápida. Então, para você hoje participar de uma feira esse ano e no próximo ano você levar a mesma máquina que eu levei no ano passado, não faz sentido. Então, para que eu vou levar o equipamento? Então, eu tenho que levar tecnologia. Eu tenho que mostrar exatamente novidade. E o mercado sempre é ávido por novidade. Haja visto qualquer lançamento, por exemplo, se você pega um carro, por que uma montadora de automobilística, ela inova a cada 2, 3, 4 anos? Sim. Então, você tem que inovar. Eu acho que a inovação é uma obrigação hoje. Sim. E como é que é competir hoje em dia? O mercado flexográfico está tendo essa questão da incorporação das tecnologias digitais, né? Como é que a Reinaflex incorpora essas tecnologias nas máquinas de vocês? Como é que vocês brigam com impressoras digitais? Às vezes a palavra brigar é muito forte, porque né, os dois sistemas coexistem, né? Exato. Mas explica pra gente mais sobre essa questão aí. Eu falo, Fábio, que esse mercado, na verdade, eu falo que eu até faço exatamente essa mesma observação sua. Não existe briga. Existe uma convivência de harmonia. Porque o que acontece? O cliente, o mercado da digital, sempre vai existir, assim como o mercado da Flexo também. Ele vai chegar lá na frente, mas eu acho que essa visão ainda está bastante longínqua. Ela, na verdade, esse mercado flexográfico, justamente pela condição de grandes volumes e até mesmo pelo custo unitário hoje de impressão, então eu não consigo ainda ter uma visão de que o mercado digital ele vai incorporar o mercado flexográfico. Não, eu acho que tem muito campo, tem muito tempo para a gente trilhar. E os nossos mercados, o mercado latino-americano, ele não tem a mesma velocidade e o mesmo poder de compra do que o mercado europeu. Sim. Então, fiquem tranquilos, esse mercado ainda existe muito o que crescer. Tem muito o que crescer. Seguramente, eu falo isso com total propriedade e por estudo de mercado. Tem muito o que crescer. A questão de sustentabilidade hoje em dia é um fator que pesa muito, né? ESG, as companhias estão né, bem focadas nisso. A Reinaflex traz alguma preocupação nessa questão no equipamento que vocês fabricam? Sim.
Hoje, na verdade, hoje as impressoras flexográficas, nós estamos buscando também alternativas também de impressão. Desenvolvendo, trabalhando muito, principalmente nas bandas médias e nas bandas largas, muita utilização da tinta base água, onde você, na verdade, começa a eliminar a utilização do solvente. Então, também é uma preocupação nossa. A preocupação do nosso cliente é sempre a nossa preocupação. Isso não é slogan, mas exatamente isso é uma necessidade. A gente tem que, na verdade, ter um equipamento que nós conseguimos suprir essa necessidade e essa dificuldade do cliente. É um desafio, Edson, essa questão de desenvolver, então, maquinário adaptado para essa tinta diferente, sem solvente? Sem dúvida, sempre. Eu falo que o desafio sempre existe, porque você tem que ter maior potência de secagem. Alguns equipamentos, por exemplo, hoje quando nós falamos em laminadoras. Então, hoje a laminadora, 80% dos equipamentos já são equipamentos com a linha solventless. Existe a demanda aí da máquina com solvente, mas essa demanda ela vem diminuindo. É tendência de mercado hoje uma condição dessa. Então, o solventless ou até mesmo as tintas base água, não que a tinta solvente vai acabar, mas a tendência é exatamente você partir de um mundo mais sustentável. Sim, essa mudança tem um impacto na produtividade das máquinas? Como é que funciona? Hoje você vem compensando, Fábio. Hoje nós compensamos bastante essa condição. Então você trabalha com maiores potências de secagem, trabalhando com a tinta base água, o advento da tinta UV LED também é um advento que também nós estamos trabalhando bastante também. É um próximo lançamento para o ano que vem, um equipamento também 100% UV LED. Então, nós estamos trabalhando bastante, tanto nessa questão de sustentabilidade quanto inovação. Você já comentou aí já de um lançamento, então, para o ano que vem aí. Eu vou puxar o gancho aí, se a gente tira mais aí de você aí, alguma novidade aí que a Reina Flex está preparando aí para os próximos anos, que está com projeto em andamento, que vocês têm aí no forno? Isso não era para contar. Na verdade, eu acabei soltando sem querer. Mas nós temos para o próximo ano, nós temos um lançamento de um novo equipamento. É a linha Platinum Taurus. E ela, na verdade, é um equipamento que vem para realmente tomar uma fatia. Eu falo que eu não vou nem usar o termo tomar uma fatia, mas exatamente você trazer um produto otimizado em termos de aplicação, custo, passagem, dentro do equipamento tambor central. Você tem uma impressão com tinta UV, LED, até mesmo então uma UV fria, ela não tem aquecimento no produto, muito direcionado para a impressão de sleeve, o produto termoencolhível, onde você, na verdade, você minimiza a condição de limpeza desse equipamento, o setup do equipamento também você trabalha numa condição melhor. É o lançamento. Para o próximo ano, todos verão. Vai lançar nas feiras? Vamos lançar nas feiras, exatamente. Teremos um pré-lançamento agora no começo do ano, mas o lançamento oficial é na próxima feira, ano que vem, em março. Pô, legal, Edson. A gente já está encerrando aqui nosso bate-papo. Obrigado aí pela sua participação, por trazer aí seu conhecimento aí sobre esse mercado aí que é tão rico, né, que é tão movimentado. Você quer deixar aí alguma mensagem para dono de gráfica, para as pessoas que estão inseridas nesse mercado de alguma maneira? Eu que agradeço, Fábio, o seu convite. E fica aqui o convite para todos também, que tenham a oportunidade de nos visitar, conhecer a fábrica aqui em Indaiatuba. O Fábio vai disponibilizar Sim, se quiser a deixar nossa página. Fala para a gente. Isso. A nossa página é www.reinaflexmaquinas.com.br. Lá tem todos os nossos contatos, endereços. Mídias sociais, está Nossas tudo lá. mídias estão todas lá. Sim. Muito obrigado mais uma vez, Fábio. Eu que agradeço aí sua participação. E quando você tiver com a ampliação pronta aí, avisa a gente. Com toda certeza. Será uma atenção para vocês. Será um prazer lá e exatamente o seguinte, tomar um café com todos vocês. Tá certo. Muito obrigado, Edson. E vocês que estão nos assistindo, não esqueçam de curtir nossa página, nos seguir, clicar aí no sininho para receber as notificações, né? É importante para ficar sempre por dentro. Tá ok? E até a próxima. Obrigado.